Palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 7. Versos 21 a 27. Se você não me ouviu no começo do culto, nós tivemos uma pequena alteração. Hoje seria o presbítero e seminarista Samuel, mas por conta de uma enfermidade ele não pôde estar conosco. Daí eu acredito que você recebeu no meio do seu boletim a atualização da liturgia. E hoje nós continuaremos a exposição do último trecho do Sermão do Monte. Chegamos ao final do grande Sermão do Monte. Mas antes disso eu gostaria de convidar as crianças, até quanto? Até 10, 11 anos, para ter um ensino na linguagem delas. Crianças podem vir aqui à frente. Hoje nós teremos a professora Nilda. Estão lá em cima. Podem descer, por favor. Nós oraremos por elas e por nós que ficamos. Tem mais alguma? Creio que não, né? Vamos orar ao nosso Deus? Santíssimo Deus, estes são os nossos pequeninos, filhos da aliança. Antes de serem nossos, são teus. Ó Deus, que o Senhor abra o entendimento destes pequeninos para ouvir a tua palavra. Longe de nós escondermos o evangelho destes pequeninos, Senhor, porque sabemos que são filhos da aliança. Que a palavra do Senhor cai em boa terra. E a nós que ficamos aqui, que o Senhor também abra o nosso entendimento, iluminando-nos para compreender a tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mateus capítulo 7, versos 21 a 27. Diz assim a santa palavra de Deus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Recentemente, nessa semana, eu publiquei no meu Facebook, no meu Instagram, uma pergunta e muitos de vocês me ajudaram. E aqueles que participaram, desde já eu agradeço. Era a seguinte pergunta que eu fiz para o público. Na sua opinião, qual é o maior desafio que uma família enfrenta em São Paulo? E nós tivemos muitas respostas. Respostas mais diretas como a administração do tempo com a família é algo desafiador nos nossos dias. Quem aqui pode dizer que tem um tempo de qualidade com os filhos e com a esposa? Difícil. Nos nossos dias é muito difícil isso.
Outras pessoas disseram, não, o trânsito é um grande desafio. Já parou para pensar quanto tempo a gente gasta no trânsito de São Paulo, de um lado para o outro? Eu pego o transporte público e por dia, para ir ao seminário e voltar, eu gasto 3 horas dentro de ônibus e metrô. 3 dias. Aí você, ou melhor, 3 horas, que parecem 3 dias. Vocês sabem disso muito bem. Então imagine, como nós sofremos no trânsito da capital, ou para quem pega transporte público. Outras pessoas disseram que a criação de filhos tem se tornado um grande desafio. Pense, vocês, os seus filhos vêm à escola dominical, vêm ao culto, e de segunda a sexta estão na mira de pessoas com ideologias totalmente contrárias à fé cristã, na faculdade, nas escolas e assim por diante. Violência, crescendo o índice cada vez mais. Tratamento de saúde. E se for algo especial, caríssimo, como que faz? Espera na fila do SUS? Quando eu tive problema no meu pulmão, era algo urgente. Eu estava quase perdendo o meu pulmão esquerdo. Era novembro. E a fila dava em torno de até março do outro ano, para esperar uma vaga. Imagine. São desafios. Problemas com dependentes químicos nas ruas e assim por diante. Coisas diretas que nós vemos nas ruas de São Paulo. Outras respostas foram mais criativas, não tão diretas, mas criativas. Por exemplo, teve alguém que disse o seguinte, que é um desafio viver com pessoas que colocam ketchup na pizza. Eu sou uma dessas pessoas, tá ok? Flavinha também. Para algumas pessoas isso é estranho. Outras pessoas disseram o seguinte, é extremamente difícil morar numa casa onde não se toma café de manhã. Imagine. Existe. Aqui nesta igreja, não vou apontar, tá bom? Famílias que não tomam café. Outras perguntas não foram nem tão diretas, nem tão criativas, foram mais piedosas. E essas são as fenomenais. Por exemplo, é um desafio ter uma luz na família que brilhe mais do que a luz na cidade. Ok, resposta piedosa. É um desafio, por exemplo, ter culto familiar, o devocional em família, numa vida tão cheia de compromissos. Diante desses exemplos, fica muito claro, irmãos, que viver em São Paulo é um grande desafio. Há inúmeros desafios e a gente poderia ficar aqui a noite toda falando e enumerando cada um deles. Todavia, a grande questão hoje à noite é nós pensarmos sobre o maior desafio de uma igreja com famílias cristãs viverem numa cidade grande. Como é o mês da família, eu gostaria que você pensasse nisso. Qual é o maior desafio dentre os outros desafios que eu já mencionei? Eu acredito que a grande metrópole, ela nos oferece um grande desafio de viver uma vida cristã autêntica. Deixa eu explicar. É muito tentador viver em São Paulo, vir à igreja domingo após domingo, decorar os hinos, os credos, as confissões, o trijeito presbiteriano de ser. E mesmo assim, não ter uma vida transformada por Deus. É tentador gostar desse ajuntamento solene e não ter a vida mudada. Nós lemos o que acontece quando nós oferecemos a Deus um culto hipócrita, não lemos? Lá em Isaías, capítulo 1, Deus está falando para o povo, vocês cultuam corretamente, vocês seguem toda a liturgia, mas a vossa vida se compara aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Por isso o culto de vocês me enfada, me cansa. Portanto, é um desafio professarmos um cristianismo autêntico numa cidade que oferece tantas oportunidades como a nossa. Então, pais, vocês sabem que a maior dificuldade não é decidir se a papinha do seu filho vai ser industrializada ou natural. Ou se o seu filho vai participar de competições esportivas ou não. Ou se você vai debater com o seu marido ou com sua esposa se o chinelo basta ou a cinta é melhor. Ah, não, ou a conversa já dá para o gasto. Não é esse o maior desafio de vocês e o nosso. O maior desafio é viver de acordo com aquilo que professamos no domingo. Sendo assim, hoje, nós vamos aprender, em suma,
que devemos ter cuidado com o engano que há no cristianismo nominal, isto é, no cristianismo só de nome, pois uma correta profissão de fé, divorciada de uma vida de obediência, resultará em ruína. Uma profissão de fé correta, divorciada de uma vida de obediência, resultará em grande ruína. É isso que Jesus trata aqui neste texto, e é isso que nós veremos a seguir. De duas formas. Primeiro, vejamos a enganosa profissão de fé dos crentes nominais, versos 21 a seguir. Diz aí: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? O Senhor Jesus aqui, neste momento do Sermão do Monte, ele vai contrapor os falsos profetas, que nós vimos no sermão passado, com os falsos crentes. Se você lembrar, versos 15 a 20, Jesus vai tratar dos falsos profetas. E é interessante isso, que para nós é muito fácil. Não, aquele é falso profeta, não prega segundo as Escrituras. Não é isso? Nós vimos. Os falsos profetas vêm vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Isso para nós é muito cômodo por vezes. Falar daquele outro e assim por diante. Agora Jesus vai dizer, não só os falsos profetas estão condenados, mas aqueles que ouvem e não mudam de vida. Aqueles que são falsos crentes também estão. Nesse ponto, irmãos, é interessante e é importante dizer que o cristianismo, ele requer de cada um de nós uma pública profissão de fé. É importante, Romanos 10, 9 a 10 vai dizer que nós devemos confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer com o nosso coração. O problema é quando isso está divorciado de uma vida de obediência a Deus. Esse é o ponto. Não é pecado professar a fé em Cristo. O problema é quando a sua vida não condiz com isso. Porque, vejamos umas características dessa pública profissão de fé. Primeiro, essa fé professada aqui nos versos 21 e 22 é uma fé respeitosa. Você vai ver que eles se referem a Jesus como Senhor. Eles tratam Jesus com respeito. Senhor. É como nós tratamos os mais velhos aqui, Senhor. Tudo bem, senhora? Aqui você poderia dizer, mas eles respeitam Jesus, e respeitam mesmo, tá? Mas não só é uma profissão de fé respeitosa, é uma profissão de fé ortodoxa também. Porque a palavra Senhor aí era aplicada apenas a Deus. Ou seja, eles estão chamando Jesus de Deus. Senhor, aqui é um reconhecimento da divindade de Jesus. Esse grupo de pessoas reconhecia que Jesus Cristo era o Messias enviado por Deus e divino. Ou seja, era uma profissão de fé não só respeitosa, como ortodoxa também. Mas, além disso, era uma profissão de fé fervorosa. Eles não dizem, Senhor, uma única vez. Senhor, Senhor. Eles têm fervor, ok? Então, veja, o fervor não é tudo na vida cristã. É possível uma pessoa crer corretamente, ser fervorosa e ainda assim estar distante de Cristo. O texto vai mostrar, Senhor, Senhor. A ideia é que como se eles chamassem a atenção para um zelo na sua devoção. E não só isso, o texto vai dizer mais ainda. É uma profissão de fé pública. Eles vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha só. Além de serem fervorosos, eles confessam publicamente a fé em Jesus Cristo. Não são pessoas que são crentes 007, aquele crente que ninguém sabe que a pessoa é crente no trabalho, na faculdade, ok? Aqui não. Esse grupo vai dizer, Senhor, eu nunca escondi a minha fé diante dos ímpios. Eu nunca escondi. Eu cheguei a profetizar no teu nome, a dar conselho, a pregar a palavra. E além de ser pública essa profissão de fé, ela é espetacular também.
O texto vai seguir no verso 21. Ou melhor, no verso 22. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só. É uma profissão de fé espetacular. Quem tem isso aqui no currículo hoje? Olha, já expeli demônio, já fiz milagre. Estes aqui fizeram. Aí você vai pensar, poxa, mas provavelmente eles estavam enganando. Em nenhum momento Jesus disse que eles estavam mentindo. Em nenhum momento. E se você se atentar para Mateus 24, Jesus vai dizer que até mesmo os ímpios poderiam fazer coisas milagrosas. A questão não é essa. Então, aí vem a pergunta. Diante disso, uma profissão de fé ortodoxa, fervorosa, respeitosa, pública, espetacular, qual é o erro aqui? Todos nós queríamos ter uma profissão de fé como esta, qual é o erro? Olha, não há nada de errado em si nessa profissão de fé. O problema está no engano de que essa fé fabulosa poderia ser divorciada de uma vida de respeito e de obediência a Deus. Tanto é que Jesus vai dizer, no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, vocês professavam publicamente a fé, mas vocês estavam fazendo a própria vontade de vocês. Nunca foi a vontade de meu Pai. E ele continua no verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A ideia aqui de praticar a iniquidade é de pessoas que trabalham em prol do mal. Olha que coisa séria, meus irmãos. É possível uma pessoa ser religiosa, ter uma profissão de fé correta, não ser um falso profeta, e mesmo assim viver em prol da iniquidade, do mal. O que é a iniquidade? É a torção da justiça. É isso que Deus nos diz. Essas pessoas, elas parecem crentes mesmo, falam como crentes, mas por fim, elas vivem para si mesmas. Elas vivem para o mal. Aqui vemos, irmãos, que apesar de professarmos a fé verdadeira, sermos batizados na igreja, termos famílias na igreja, decorarmos hinos, credos, textos bíblicos, nada disso impressiona a Deus. Se a nossa vida estiver divorciada de uma vida de obediência, de retidão. Nada disso impressiona a Deus. Nós acabamos de cantar um cântico maravilhoso. Como que nós podemos agradecer por aquilo que Deus fez por nós? Como? Dando seu único filho para morrer em nosso lugar, pecadores que somos. Veja, eu não posso cantar isso no domingo. Falar, Senhor, vou dar glória ao Senhor, porque o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, na pessoa do Filho. Olha, Senhor, não tenho nem palavras para clamar ou decifrar o que o Senhor fez por mim naquela cruz. Como eu posso agradecer? A resposta está aqui. Vivendo uma vida de obediência. Vivendo o mais parecido com Cristo possível. Então, veja, é inconcebível para Cristo nós cantarmos esse tipo de coisa no domingo e sairmos por aquelas portas fazendo a nossa vontade, maquinando o mal em nosso coração. É possível que muitos de nós esteja nessa condição. Pense nisso. Uma pública profissão de fé, divorciada de uma obediência, nos levará à ruína. Não podemos enganar a Deus. Não podemos. Irmãos, todos nós aqui já fomos enganados ou enganamos em algum momento da nossa vida. Lembro-me de que um dia eu estava passando numa rua do centro, indo trabalhar, e alguém tocou no meu ombro. E eu olhei, assustado. No centro você tem que andar assustado, viu? Dica de sobrevivente. E aquele rapaz estava com uma mochila grande, cheia de perfume. Cheia de perfume, Natura, Boticário, o que vocês quiserem. Estava lá. E ele falou, é só você abrir a sua bolsa que eu vou te dar esses perfumes de graça. De graça. E eu, feliz, falei, opa, abri a bolsa,
Falei, tudo bem, aceito o presente, obrigado, não precisava. E ele começou a colocar perfume. Eu acho que eu colocou uns 3 ou 4. Falei, tudo bem, mas tá tudo certo? Tá tudo certo. E eu virei para ir embora, agradecido, paz do Senhor, fui. E ele me puxou de novo. Ele falou, olha, eu só precisava de R$ 50 para voltar para minha terra. Eu não sou daqui. Eu te fiz um favor, você faz outro favor, está tudo certo. Aí depois eu fui saber que aquilo era um golpe. Tá? Eles colocam água nos frascos, oferecem, você fica acanhado, porque você já recebeu o presente, e agora tem que ajudar no dinheiro, aí você fica numa encruzilhada. Se vocês quiserem saber, eu não dei dinheiro, tá? Eu não tinha. Então eu devolvi o perfume, obviamente. Nós somos enganados. E enganamos também em algum momento da vida. Porque nós somos homens. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que a gente pode enganar um Deus que conhece todas as coisas? Ou não foi isso que nós lemos no começo do culto? Salmo 139. Não é isso? Não é isso que Davi diz? Senhor, eu fico maravilhado com tal conhecimento, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Tu me cercas. Não tem como fugir da tua presença. Tu sabes quem eu sou, em última análise. Não dá, meus irmãos, diante de Cristo não há máscaras. E em São Paulo, na cidade grande, nós vemos muito isso. Aqui, na grande cidade, nós temos a tendência e a oportunidade de abraçarmos a invisibilidade. Aqui você pode ter 2, 3, 4, 5 vidas, se você quiser. A distância te favorece isso. Então você pode vir aqui, ser um presbiteriano, tudo bem, mas no seu trabalho você pode ter outras formas de viver. E por vezes você vai viver assim durante 20, 30 anos e ninguém vai saber. Porque você se perde na multidão. E se você não postar nada no seu Facebook, no seu Instagram, nem o pastor, nem o conselho, nem o diácono, ninguém vai saber. Ninguém. Você é só mais um na multidão. Então, igrejas muito pequenas, para esse tipo de pessoa, não serve. Ela gosta de igrejas grandes, onde ela se perde no meio de todo mundo. E quando a igreja começa a ter um olhar mais clínico sobre essa pessoa, o que ela faz? Pede a carta e vai embora. Quando começa a perguntar como que vai a sua vida, não te vi domingo, está tudo bem? Opa, estão me marcando, está na hora de ir. São Paulo é isso. As grandes cidades oferecem isso, a invisibilidade, onde você só se torna mais um na multidão. São Paulo é um lugar onde, já diria um certo poeta brasileiro, onde os bares são cheios, mas de almas vazias. A cada esquina, um gole de vida. Irmãos, pense o seguinte, de fato é verdade, quem escreveu essa música foi um homem chamado Criolo. Ele não é crente. Mas eu fico muito, muito assustado quando as pedras clamam. Essa música que ele escreveu, Não Existe Amor em SP, em São Paulo, uau, você ouve e você fala, eles só não conseguem encontrar um salvador. Mas ele descreve o problema corretamente. A cada esquina que você passa por aí, são pessoas oferecendo goles de vida, goles de sentido de vida. E olha o perigo disso tudo. Você estar aqui dentro, diante do manancial de águas vivas, e sair daqui com sede. Falando, Senhor, Senhor, mas nunca tendo se apropriado dele de verdade. Essa é a tentação que nós vivemos nos nossos dias. Uma pública profissão de fé falsa. Mas em segundo lugar, além de nós vermos essa profissão de fé nominal, apenas de nome, que não engana a Deus, vejamos como que Jesus escreve a ruína destes homens. A partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Cuidado com o cristianismo nominal. É sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Porque o cristianismo nominal vai levar você a uma vida sem obediência a Deus. E isso acaba em ruína. Acaba em ruína. Veja, aqui Jesus, ele nos dá o outro lado da moeda. O que é um cristão nominal, apenas de nome? Primeiro, é aquele que fala boas coisas, professa uma religião verdadeira, mas a sua vida não condiz com a sua fala. Não condiz. Qual que é a outra parte disso? A partir do verso 24, Jesus vai nos dizer, é aquela pessoa que ouve coisas boas, ouve a palavra do Senhor, ouve o sermão do monte, mas nunca se preocupou em colocar em prática. Então, duas coisas, 2 testes aí para você fazer sobre a sua vida. Você professa a fé verdadeira, mas a sua vida é totalmente distante disso? Segundo, você é frequentador de igreja? Ouve sermões bíblicos? Ouve Reverendo Augusto durante a semana? Reverendo Hernandes? Mas deixa eu te perguntar, que diferença isso faz na sua vida? Faz alguma? Se fizer, você é como um homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Bateu o vento, a tempestade, mas se fixou. Agora, se você ouve bons sermões e nunca procurou colocar em prática ou transformar a sua vida, é apenas bom sermão, boas palavras, mas no que tange a minha vida, não tem muita diferença. Se você for esse tipo de pessoa, a Bíblia diz que será grande a sua ruína. Veja, 2 casas, imagine vocês, 2 casas. Aparentemente, estão bem pintadas. Aparentemente, ambas têm móveis, bem construídas. O problema não está no exterior, o problema está no seu fundamento. E como que o fundamento se revela? O texto vai dizer, por meio de uma tempestade. Irmãos, naquela época, não existia armas nucleares. Então, naquele período, o que mais fazia com que os homens tremessem eram grandes desastres naturais, que nós chamamos. Era o grande temor do mundo antigo. E esses desastres, tempestades, conforme Ezequiel capítulo 13, verso 10, sempre apontavam para o julgamento de Deus sobre tais pessoas, o juízo final. Portanto, nós podemos interpretar que uma pessoa pode viver no meio da igreja, professar a fé verdadeira, mas estar construindo a sua casa na areia. E o que vai revelar isso? O grande dia. O dia quando a tempestade chegar e as máscaras caírem. Nesse dia todos nós veremos aonde estamos firmados. Todos nós, do menor ao maior. Naquele dia não haverá advogados. O seu cônjuge não vai poder te defender. Sua mãe e o seu pai também não. Naquele dia seremos desnudados diante daquele que nos conhece. E aqui eu quero que você pare um pouco e pense. Nesse momento a gente tem que parar. Veja, versos 13 e 14. Olha as ameaças que Jesus vem fazendo até aqui. Versos 13 e 14, Jesus promete destruição para aqueles que andam no caminho largo. Nós vimos isso. Versos 13 e 14, capítulo 7. Pense. Versos 15 a 20, Jesus mostra uma imagem de um fogo consumindo árvores improdutivas, retratando os falsos profetas. Depois, Jesus mostra uma rejeição categórica dos desobedientes, versos 21 a 23. E agora, para encerrar as suas palavras do Sermão do Monte, Jesus mostra que aquelas pessoas que estavam ali e aqui, que ouvem a sua palavra, mas não mudam de vida, são semelhantes a uma casa destruída, reduzida ao pó e varrida por uma tempestade. Olha como Jesus acaba o sermão dele. Olha o tom. E a pergunta que a gente não quer calar, será que Jesus quer colocar medo na gente? Irmãos, há pessoas que são chamadas por inúmeras portas do Evangelho. Há pessoas que vêm até Cristo por conta da mensagem da graça, do amor.
Mas há pessoas que vêm até Cristo por saberem que estão a caminho do inferno. Que no mais existe céu e inferno. E uma eternidade. Portanto, Jesus aqui quer nos mostrar a importância que temos de pensar sobre essas coisas. Olha, o Evangelho fala sobre justiça social? Fala. Fala como trabalhar para a glória de Deus? Fala também. Como ser filhos obedientes? Fala. Fala sobre como combater o racismo? Fala também. Tem muito sobre isso. São assuntos importantes? São todos eles. Todavia, o mais importante é que existe um paraíso e existe um inferno. John Piper, na Cidade do Cabo, em 2010, havia uma grande discussão na plateia. De um lado, literalmente, tá? De um lado, aqueles que apoiavam que evangelismo e ação social são sinônimos. Você tem que evangelizar dando pão, senão não é evangelismo, ok? De um lado é isso. Do outro lado, aqueles que diziam, não, o evangelho apenas. Se tiver pão, tudo bem, mas se não tiver, a nossa missão como igreja não é alimentar o faminto, primeiro. A nossa primeira missão é pregar o evangelho da cruz. E isso, lá em Lausanne, estava dividido, a conferência de Lausanne, sobre missões mundiais. Até que John Piper se dirige ao púlpito, prega, e no final ele diz que lado ele pertencia. Ele diz, Deus se preocupa com o sofrimento humano. Ok? Deus se preocupa. Principalmente o eterno. Deus se preocupa com o pobre? Sim, é claro que sim. Com o analfabeto? Se preocupa. Mas Deus está mais interessado na eternidade destes homens. E este deve ser o interesse da igreja. O que aconteceu? Ele foi aplaudido por um lado e vaiado pelo outro. Está na internet, vocês podem assistir. Qual é o ponto? Jesus quer que nós terminemos o Sermão do Monte com esse alerta. Qual vai ser a sua escolha? Falar que você acredita no Sermão do Monte, falar de cor, é uma coisa. Viver de acordo é completamente diferente. Ouvir o Sermão do Monte, nessas exposições, ler e reler é uma coisa. Agora, fincar a sua vida nisso é outra. É outra. Totalmente diferente. Nisso é importante fazer o último uma ressalva. Como que nós podemos falar de obediência no evangelho de graça? Você fala, poxa, Daniel, o evangelho que eu conheço, que foi pregado aos meus pais e a mim, foi que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Ele pagou pelos nossos pecados. Como que agora ele requer que eu obedeça a fim de que eu não me perca? Veja, é verdade que Jesus Cristo morreu pelos eleitos? É verdade. É verdade que uma vez salvo, salvo para sempre? É verdade também. Mas é verdade que a justiça que nos salva é a mesma justiça que nos transforma. É impossível alguém falar que foi salvo e ter a mesma vida. É impossível alguém dizer, não, eu fui alcançado pela graça, mas nunca construiu sua casa sobre a rocha do evangelho. É impossível isso, meus irmãos. O mesmo evangelho que salva é o evangelho que transforma. Por fim, como que a gente pode terminar o que nós ouvimos hoje? De muitas maneiras. E eu preferi contar-lhes uma história. Como Jesus contou uma história no final do sermão dele, eu gostaria de contar outra também. Houve uma famosa cantora de ópera que foi convidada para se apresentar num grande teatro. Bem famoso, bem famoso. Ela ensaiou por meses a fio, noite após noite. E chegou o grande dia, ela foi se apresentar. Uau, havia uma grande multidão para assisti-la, acredite. E ela estava com aquele frio na barriga de se apresentar, mas ela lembrou dos passos, cada um deles. De como afinar a voz, e assim por diante, da letra, da tonalidade. Ela seguiu isso milimetricamente e se apresentou. Ao final da sua apresentação, ela teve que voltar 3 vezes ao palco de tantas palmas que ela recebera. Uau, foi um dia inesquecível para aquela mulher. Até que o empresário, depois das palmas, das grandes palmas, chegou nos bastidores e falou, parabéns,
Você conseguiu, deu tudo certo. E aquela cantora, ela começou a chorar, dizendo que fracassou copiosamente. O empresário disse: Uau, você não viu quantas pessoas estavam te aplaudindo? Deu tudo certo, eles te amam. E ela então disse: É verdade, todos estavam me aplaudindo, menos uma pessoa. Mas uma pessoa dentro da multidão, o que é uma pessoa? Não, eu sei, você não pode ser tão vaidosa assim. Ela falou: não, o problema não é esse. É que a pessoa que não aplaudiu era o meu professor. A opinião dele era a que mais valia para mim. Diante disso, o que a gente pode tirar? Uma vida religiosa é aplaudida por muitos. Pelos seus familiares. Nossa, não é que a menina é crente? Está indo para a igreja? Onde você está indo? Para a igreja, pai. Para a igreja, mãe. Aí, olha que coisa mais linda. É aplaudido. E se você apresentar coisas ainda, olha, vai ter tal festividade, eu vou falar, eu vou apresentar, olha como eu me destaco na multidão. Uau, quantos aplausos durante a vida. Mas se Deus não olhar com bons olhos o que você faz, nada vai adiantar. E a pergunta que eu deixo para você hoje é a seguinte: por que você faz o que faz? Em última análise, a quem você está buscando agradar? É uma pergunta de vida e morte. Que Deus nos ajude. Em resposta ao que nós ouvimos, cantemos o hino Perdão, ao som